Por favor, pode assinar assim para mim. Os dois Andréus, você está aqui na frente, ó. Você tá morando longe, os mesmos 2, 3 aqui juntos. Nossa. Sim, sim. Isso vem quase muito, viu? Assim que a gente deixa essa grava. Tudo bom? Então é mais tranquilo. Aí vamos aí aqui show. Essa parte tá de boa, né? É, mas aí ele tem problema do vídeo, não da. A gente não consegue um. Se tivesse. Só 3h30. Escola. Assim, eu daqui, realmente, pode lá. Valeu, gente. Assim, Parabéns aí. Obrigada. Obrigado. Mas eu subi, esse aqui dali realmente não atrapalha. É uma região muito boa. É mais quem De tem baixo, fica aqui na aí realmente. Ah, tá. Quase 80%. Não, porque só recebeu 15 dias tarde da semana. Mas não estava dizendo se ia ser substituído. Não, estranho que o aluno do Belota. Eu mandei agora. Agora, amanhã, quer dizer, hoje à noite eu vou mandar, quer dizer, hoje à tarde eu vou mandar para eles para que venha todo mundo. Venha todo mundo, né? Vamos lá, isso acontece. Tá bem, tá bom? Tá, ótimo. aqui é que fica incomodado. Vou tomar um café. Talvez deixa assim, Patrícia. Hein? Deixa assim. Só se botasse aquele banco de vidro, aquela crise da recepção. Não, mas é uma cadeira. Fica no banco de vidro. Podia tirar mesmo, mas não pode tirar. As cadeiras serão um conjunto, assim. Não pode. É, né? Muito bem. Agora Eu acho que eu não vou conseguir achar. Tem que...
A gente abre um movimento aí, manda a gente para lá. Esse é o seu e-mail? Tudo bem? Vocês querem assinar? Fazer a versão. Meu hotmail. Tudo bem. Você vai abrir assim. Tchau, professor. Professor. Nossa, isso aqui para a gente tem que dar para você. Oi. Boa semana. 11h41, 7h. Em cada aula você vai entregar uma coisa. Isso. Essa aqui já tem, né? Essa aqui. É, terceira. Vai. Tchau, professor. E aí, como é que vai? Eu tive lá em cima. Você não tá. Ai, como você foi lá? Eu fui lá. Fui lá para entregar alguma coisa. Teve um dia que eu fui subir, só subindo, eu estava olhando no relógio. Pegou a chave? Pegou a chave? Está assinando também aí? Cara, acabou aparecendo aqui, eu vou assinar só. Eu não tinha então. Aí eu sabia que ia ter chamado aqui, né? Aí eu fui pra casa, almocei, agora eu voltei pra frente. De 11 horas? Você? É, mas não é assim, rapaz? Mulher não pode, né? Você sabe. Essa é a sua mesmo. Boa semana. Aí eu tive lá, aí teve um dia que eu subi, aí na hora que eu estava subindo, já era o... Ah, é? Resolvi que eu subi, exerci no oitavo do dia. Acreditando em mim. Não é possível. Eu vou ir. Deus, quadrinhos. Vou lançar lá no Fábio. Aí vamos a você. Deve ser em outubro. Deve ser no prêmio dia 22 e no dia 29. 18 Ah, essa aqui já foi, né? Essa aqui que é a próxima? Eu tenho um negócio lá. Você está no dia? Não sei se você vai poder, 18h30. Esse é o dia do. Deve ser dia 22 ou 26 de outubro. Nossa, não é como nossa paróquia, o que não é criatividade nossa, mas desde o início. Vai ser terça-feira, ou vai ser 28 ou 29 de
Sim, Isso aqui, ó. é um amigo. É o Flamengo. Ah, tá pertinho. Dá pra você? É, Sim. é. Pertinho. Aprenda com método que vai fazer falar inglês de uma vez por todas. Curso básico de inglês com 5 horas de duração. Material com resumo das aulas. Exercícios para praticar e certificado de participação. É isso que vai rolar no inglês deste ano. Feito 100% online e 100% gratuito para você. Para quem precisa. Tem que lavar esse copo. Sei. Bendito as suas vozes. Entram direto. Falar, né? Não passa ali para frente. Você sala de reunião. Você vai ser. Vocês não estão direto assim. Você entende? Ah, só está aqui assim, sala de reunião. A gente está provisoriamente ali. Aí já a gente vai sim fazer reuniões. Sai por diante. Sai do elevador. A esquerda é o. Nossa, é o departamento. Isso, então. A gente está ali. Sacólitos, ministros da Eucaristia e coroinhas. Salve São Francisco! Onde era a secretária? Onde era assim, como é que faz? Eu disparo, você dispara. Uma daquelas. Isso. Aí tem que né? E aí, Não fica eu fui. Como é que a gente vai aqui porque eu vou pedir isso. E aí, Celso? E aí? Ah, você vai apresentar aí? Muito bem. Conhecida. Não. Ah, puxa vida. Bom, gostaria muito de ter convivido assim. Aí eu sou direto. Deixa eu acompanhar aí. É porque eu acho que foi durante a pandemia, não foi? Ah, teve uma depois também. Foi. Ele falou de Francisco. E não, foi Júlio no Celote. Fechamos em Júlio no Celote. Tomara que a gente tenha também. Depois virou até um artigo. Foi bem legal. Hoje você faz algo assim, o que vocês acham? A marca que me pediu para fazer esse cruzamento, né, dos meus saberes artísticos, cultura popular e uma universidade. Então, eu parti da trajetória artística, comecei na igreja, falar um pouco disso, e como já desde a formação religiosa na igreja, eu já tinha uma tendência a transformar aquilo que eu aprendi na igreja de uma coisa, uma linguagem acessível através da arte. Vou dar uns exemplos em vídeo de algumas apresentações que eu fiz. Então, vou falar um pouco do mestrado na universidade. Vou falar do meu tema de pesquisa que já começou desde. Estou fazendo mestrado aqui também. Graduação e mestrado. Isso, sempre fazendo mestrado na literatura Você chegou a futura. fazer licenciatura? Não, porque as artes cênicas daqui não tem licenciatura. Não, é uma pena. Mas tem uma licenciatura no final de semana. Porque não sei como é que funciona. Não. Castelo Planalto, tem umas. Como é que é aquela cidade? Antes do mês, tinha uns cursos assim que te habilitava. Pois é. Procura isso. Você, escola, seria muito bom. Eu não 15 anos no Colégio Everest, nos regionais, né? Mas dentro do sistema do extracurricular.
e monto com eles também apresentações litúrgicas. Tem uma vez por mês missas, então preparo com algumas turmas a apresentação para as missas na escola, mas não como um professor contratado, entendeu? Eles também têm assim um jeitinho de até. Muito bem, né? Mas eu tenho ótimo, mas a gente monta tanto teatro no final do ano quanto no turma, tem uma ação, tem Maria Clara Machado. Eu fiz diversos espetáculos que não são religiosos, então eles têm um olhar para as artes bem amplas, apesar de serem bem conservadores. Né? Mas nesse sentido, comigo, graças a Deus, uma com os outros que a gente precisa, né? Assim, não tocar saxofone, eu fui trabalhar folclore, e aí tinha umas coisas de aula, não sei o que, não pode falar sobre isso, não, tá bom, não falo. É folclore, né? Mas a gente vai. Mas eu estou trabalhando, a gente tem combinado de fazer uma peça com a minha família toda, com a minha tia, corre me dando. Cadê? E aí, assim, é muito legal a peça. E assim, faz de uma forma lúdica, né? Mas assim, eu fico imaginando alguém que não é muito ligado nas questões de matriz africana, por exemplo, deve olhar aquilo ali. Apesar de estar de uma forma muito legal. Eu vou fazer uma pessoa assim, tem que tirar cristão, acho que vai várias. Muito. E vou exibir uma parte do documentário que eu fiz na Feira de São Gonçalo, por exemplo, os homens que não sacerdote para dar depoimento. Mas as gerações todas eles não queriam falar. Eu falei, não vou falar, não vou falar muito para você. E nenhum outro. Eles são muito bem recebidos nos centros clínicos. E tem esse olhar. Eu sou de Caxias, né? Sou de Caxias. Tem um padre lá que é muito gente boa assim para colher de reis, essas coisas. Dá maior incentivo, né? É lá em Trejis, né? Ele ainda é de representante quarto avião, era com Roberto, ele fazia muito. Um formador, né? Assim, artístico, cultural. Muito. Eu vou mostrar uma falando sobre uma questão que eu fiz lá com ele, que foi sobre Nossa Senhora Aparecida. A gente trouxe uma sala, passou uma amiga da Porcela, e a gente fez um desfile para isso. Eu vou mostrar aqui, né? Tá bom. Tudo certo. Mas ele não fala bem informal. Não, mas deve ser assim mesmo. Para essa garotada aqui é melhor. Vamos ver, né? Tomara que eles venham. Esse horário é bem grato no almoço, né? Muito ingrato, muito ingrato. Com a história dos pontos facultativos do dia de semana, a gente está parando de novo. Rock in Rio também, Rock in coisa Rio. semana. Mas tudo bem. Falamos para 20, falamos para 5, falamos para quem quiser. Eu tô vendo aí, só tem um aluno meu, eu tenho 20 e pouco. Estava cheio aqui a hora quando eu cheguei. Nessa Na daí. parte da manhã sempre mais frequente. Mas eu digo assim, se você quiser fazer perguntas, parar, fazer algum comentário. Não, fica tranquilo, eu vou abrir, né, te apresentar, você coloca, depois a gente abre para ver se há algum tipo de interação. Né? Se você tiver alguma coisa, se ele tiver dificuldade, eu faço algum tipo de questão para você, e aí a gente fecha. Tá. Fica tranquilo que Estou aqui já preparado, falar com ele.
os alunos dessa aqui. Ali atrás, cuidado, por isso sim. Não usa do nosso café, não. O pão de queijo, eu tiver. Não, Você descobriu? não, já me falaram o segredo. Mas eu já tinha tomado café De antes. manhã eu pedi um café. Pois aí, Esse vai ficar aqui ou para levar? Estava aqui em cima. Não, só para saber se eu você tem turma agora, Lia? Depois dessa daqui, o Isabel Assunção. Sim, eu e ele. Ah, eu fico aos dois pontos. Eu acho que eu Ele conta as coisas dela. Mas essa minha não é grande. A minha também são só as coisas. Ah, não, três. Eu não diploma. Eu acho que era três. Esse semestre é seu. Você vai fazer. Você que achou que não você tem que talvez passar algumas coisas assim para sair bem, cara. Você não sabe sair. E se tiver que jogar um carro todo, mesmo que é muito bom. Pode fazer muita coisa. Não, sem dúvida. Tem sempre por cima. Feliz da vida, porque com o joelho que fez. Nossa, é bom. Ele fica muito ácido. Isso ajuda. Eu não lembro. Eu fiquei louco. Esse de ainda não para ele. Cheio de outros problemas. Não arrumar. Porque reunião de sexta-feira não dá para fazer ele. Porque eles começaram a trabalhar. Vai ser uma escolheria de perto. O que a gente fazia? A gente começava a tinha abril, né? Sempre os 15 minutos acadêmicos. 13 horas e 13 minutos.
você é 3h30. Ih, já é 1 hora. Já. E quantos tem aqui em cima? 3 ainda? Mas eu fiz os meninos chegando, deixa eu ver se eu Está chegando 8. então, chegar 10 também, né, senhora? Você tem que ter nesse horário? Não, não só hoje. Eu vim prestigiar a abertura. É só dar aula sexta. Ah, Eu assisti tudo de manhã, né? Não posso ir embora sem ouvir a mediação dos céus. ah, meu Deus. Gente, vai ter relatório? Eu penso que é só se não der relatório. Alguém estava dando presença de QR Code? Entendi? Alguém estava dando presença de QR Code? Não, Que a Mônica botou lá no grupo. Ah, e aí dentro, um pouquinho para o almoço. Sim. E a tem uma outra. Acho que. Uma fala? Olha só, eu fiz aquilo. Aqui ao vivo, aí a André viu. E aí, Code? Meu. Você está sempre na estratosfera. Não tem nada contra. A questão é que às vezes está pensando. Se você não dá mais chegadinho para ele, eles não. Entendeu? Olha, 3, 4, 5 vezes eu fui ainda um motivo. Professor, o que vai ser mesmo? Exato. Você tem que dar isso. Você fica no meio. Você é o cara. Você pega com ele. Tá? Começou para mim. Obrigada. Será que tem uma Falta só a Patrícia. Hã? Será que tem uma folha de papel? Quantas turmas tem papel Folha de branco? Sabe, papel. Patrícia? Oi? Sabe quantas turmas tem agora? Até para usar o Linha Linha do do Alexandre, que não vai Do fazer. Alexandre, do Washington, da Patrícia. 4? São 4 ali, estão. É, a Patrícia também. Aí que melhora a possibilidade. Já tem mais que tinha. Cada palestra. Pode usar uma dessas aqui, né? Aí, conversa.
Não, eu perguntei a você, aí a que sabe tudo de internet, né? Mas é que você pergunta. Eu sou da religião. Aí fui para a China, não conseguia colocar. Tinha uns 10, 2 anos. Eu falei, gente, quem me faz? Não admito. Você não precisa. Eu vi uma reportagem no UOL, muito interessante. Dizendo que muitos trabalhadores jovens não estão sabendo utilizar algumas coisas que no trabalho é necessário. E-mail, entendeu? Então aí chega no trabalho, eles só sabem Instagram. Aí as coisas do trabalho, eles entendeu? E aí ele acaba sendo dependente da cara. Você manda um e-mail e manda também geralmente pelo menos você tem feito isso, você manda e-mail eu falo assim, eu sou inquérito no WhatsApp, eu sei que eu não vou poder fazer. Ele sabe. Porque no WhatsApp passa. Exatamente. Não, mas é um recadinho. Exatamente. Ele está pensando. É por isso que eu falo. Eu também não. Mesma coisa. Eu falo assim, eu não fiquei. As pessoas no Instagram muito chatas. Facebook eu ainda consigo. No Instagram, muito chato. Eu tentei no Instagram, mas uma semana de olhando o que o pessoal está comendo, não está viajando, o que está fazendo. Não, o Instagram eu tenho mais também porque as pessoas mandam alguma coisa. Se você não tiver o aplicativo, você não abre. Entendeu? Mas eu não vejo. 1h15 a gente começa. Bruno, 1h15 a gente começa, tá? Feito. Não, tem 20. 2 só. Nunca veio aqui. Aqui já aprendi. Hoje você está se hoje. Acho que hoje não vai. Giovana, tem que ficar mais para baixo, teremos muito. Essa verdade não tem muitas coisas. Quem fica para baixo, ele dá mais um ponto. Foi Giovana que me salvou com a caixa. O dia que você chegou com a caixa, para resolver o meu negócio, e aí? Parece que a gente conta para ele saber. Muita criatividade. Obrigada, diretor. E o microfone basta falar? Tá ligado?
Para mim, porque eu tenho que estar ali. É, né? Tem que acontecer alguma coisa. Já tem 8 anos. Está precisando de outro lugar. Esse evento agora, eles passaram as outras, né? Vai começar a Aí não tinha praia e evitava você, né? É. Eles não próximos, Uma coisa completamente diferente. Aí aqui hoje, eu estou imaginando, hoje eu estou imaginando uma meia dúzia. E mesmo assim eu faço uma dificuldade. Eu não sei se você entrega em relatório, vai fundo. Mas só que eu também não digo assim, só que eu digo assim, se você não for, você vai fazer o trabalho inteiro de 4 anos. Se você for, tira o tempo, mesmo assim não tem todo mundo. tem gente, né? Você faz um estratégia com esse time. Geral, né? Não, relatório, só quero saber se você for usar certo ou errado. Isso eu nem faço isso de preço. Papai, você tem 3 minutos para tomar café.
boa tarde a todos e todas. Então, vamos dar início essa tarde da Semana da Cultura Religiosa. Sou o professor Celso Carias, aqui do departamento. Sou um filho da PUC, estou aqui há 40 anos, entre graduação, mestrado, doutorado e professor. E hoje, aqui fazendo essa mediação do nosso recém-conhecido, mas tudo indica que será muito bom, do Luiz Fernando Bruno, que vai nos falar sobre as confluências entre a cultura popular e a universidade, que é algo que é um grande desafio, digamos assim, para a universidade de fato. E aí o nosso amigo aqui, o Luiz Fernando, ele é autor, roteirista, diretor de teatro e cinema, além de professor, né? Também é graduado em artes cênicas, aqui na própria PUC, fez o domínio adicional em cristianismo e diálogo com o mundo contemporâneo e atualmente é mestrando em literatura, cultura e contemporaneidade, aqui também pela PUC. É pesquisador da cultura popular, escreveu e dirigiu diversas montagens de teatro. Atualmente, Luiz Fernando, você pode ser chamado de Luiz Fernando ou Bruno? Todo mundo me chama de Bruno. Então tá bom. Eu até esqueço que eu sou Luiz Fernando. Então tá bom. O Bruno desempenha a função de gestor cultural numa instituição da igreja, que é a Mitra Diocesana, Arquidiocesana do Rio de Janeiro, onde dirige e escreve espetáculos Paixão de Cristo e Alto de São Sebastião, promovidos em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então vamos ouvir o Bruno, ele também vai nos apresentar algumas imagens e tenho certeza que vai nos contagiar aí com a sua apresentação. E depois da apresentação dele, naturalmente, se alguém quiser fazer algum tipo de contribuição, pergunta, interagir com o Bruno, vamos ter esse tempo também, né? E a gente promete acabar antes das 15 horas, tá bom? Não acabar em cima, porque vocês também têm aquele intervalinho, e o professor também, né? Porque eu tenho aula depois. Ah, não, hoje não tem aula, hoje tem outra mesa, só não estarei na mediação, né? Mas eu tenho que estar aqui também, tá bom? Então, Bruno, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Saúde a todos os outros professores e agradeço mais uma vez o convite do Departamento da Cultura Religiosa por ter me convidado. Já tive outras oportunidades de poder falar e conversar com essa troca dentro da Semana da Cultura, que eu acho um momento incrível assim, de diálogo, né, dos artistas, dos professores, dos pensadores e dos próprios alunos, estar em contato também com os alunos que estão agora atuantes nas disciplinas. E eu gostaria de ressaltar que esse é um curso da PUC, né, que alguns alunos têm uma certa resistência, né, até porque não são, às vezes, católicos, e eu digo que, para mim, foi um momento de muita felicidade poder cursar essas 4 disciplinas, porque eu aprendi muito e me tornei mais humano fazendo essas disciplinas, em diálogo com aquilo tudo que eu acho que está dentro ali de uma moral, de uma ética cristã, e que tem muito a nos ensinar, se nós conseguirmos traduzir, né, estar alinhados com o que Jesus tanto tentou fazer nas parábolas. Eu acho que tem um pouco a ver também com o que a gente vai falar aqui, que é essas práticas dos saberes populares, né, quando a gente torna, às vezes, uma linguagem de um discurso acadêmico, institucional, que às vezes é meio rígido, meio frio, meio pesado, e através da arte, eu poderia dizer também, através de uma pedagogia cristã, esses saberes eles nos tocam de uma forma mais amorosa, mais sutil, e a gente vê que faz todo sentido, né, quando a gente consegue absorver esses ensinamentos e estar em diálogo de uma forma horizontal, né, com a sociedade. Então, eu digo que eu aprendi muito com a disciplina da cultura religiosa. E agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de falar.
Bem, eu não preparei uma aula, uma palestra, porque eu acho que não era o caso. Então, eu gostaria de deixar aqui essa arena, vamos chamar assim, que o auditório me soa um pouco frio, e me deixa um pouco assim com medo também, porque eu sou mais artista do que um acadêmico. Então, a arena está aberta para qualquer cruzamento, a qualquer momento, dos professores, dos alunos também, podem parar, podem fazer pergunta, tá? Sem problemas nenhum. Bem, eu falo um pouco assim da minha experiência enquanto artista e depois como eu chego na universidade. Eu acho que pode ajudar a gente a ter um panorama assim, de como eu fui fazendo essa confluência. Eu começo a fazer teatro muito novo, na Paróquia da Ressurreição, que é uma igreja católica aqui no Arpoador. E ali eu tive contato com um padre, que eu digo que foi o meu pai espiritual, que se chamava Padre Roberto Velar. E ele era um homem incrível, assim, porque ele, além de ser um religioso, ele também era um artista, ele era diretor de arte sacra, foi secretário do cardeal Dom Eugênio. Então, a gente tinha uma troca que ultrapassava assim, esse lugar somente de uma formação religiosa e espiritual. Ali na igreja, foi o meu primeiro contato com as artes. E é engraçado, né? Porque se a gente for ver esse panorama histórico, a igreja sempre foi esse lugar que fomentou, né, as artes. Então, daí faço um ponto que eu já tinha dito, assim, o quão importante também a gente conseguir ampliar os horizontes em relação às coisas, né? Então, veja, para algumas pessoas a igreja ela é condenada no sentido de ser opressora, e por outro lado foi o lugar onde eu me encontrei livre, assim, com uma liberdade artística profunda, e tive muito a aprender. Olha o padre que a gente está falando. Pior que é ele mesmo. Eu vou mostrar um trecho do trabalho que a gente fez lá, que está alinhado nesse lugar, assim, das culturas populares dentro da religião. Bem, e aí dentro da igreja eu fui pescado por um diretor de teatro que estava assistindo a missa, e por acaso eu fiz uma apresentação nessa missa como ator ali, com um grupo amador na igreja. Fui pescado ali e fui fazer um musical de muito sucesso aqui no Rio, que chamava Musical Francisco de Assis, já terminou há algum tempo, mas eu rodei o Brasil todo com esse espetáculo, fizemos turnê na Europa, e eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu entrei para esse espetáculo, e a minha prática de fazer teatro ali com aquele grupo foi meio que a minha formação. Depois eu montei um espetáculo também com um grupo que nasceu dentro dessa igreja, que se profissionalizou, um espetáculo que falava sobre o nascimento de Cristo, mas através dos personagens do circo. E a gente levou esse espetáculo para os teatros do Shopping da Gávea e fiquei lá 3 anos lutando no teatro, justamente porque a minha maior preocupação era não traduzir aquilo que eu sabia, né, dentro da minha cultura religiosa, mas de uma forma catequética e sim de uma maneira horizontal e que pudesse tocar todas as pessoas. A essência desse espetáculo era falar sobre a criança interior a partir do menino Jesus. Então, a alegria e a pureza de ser criança, né? Então, foi um espetáculo que teve muito boa aceitação. E eu acho que, então, desde daí, assim, da minha adolescência, eu senti essa necessidade de poder tentar traduzir ou tentar trazer aqueles conhecimentos um pouco mais eruditos e institucionais de uma forma bem informal para as pessoas. E para exemplificar um pouco desse trabalho, que até hoje eu faço, desenvolvo lá na Paróquia da Ressurreição, com os grupos da comunidade do Pavão Pavãozinho, com alguns jovens, eu vou exibir um vídeo que eu fiz, que foi uma montagem de Nossa Senhora Aparecida, e que a gente resolveu trazer alguns integrantes da Portela para poder homenagear Nossa Senhora Aparecida, fazendo um paralelo com o samba enredo, que é o Portela na Avenida, cantado pela Clara Nunes, e que ela vai fazendo um paralelo com os elementos da escola de samba com os elementos religiosos, ou seja, ela, né, compara o desfile a uma procissão, compara a águia branca da Portela ao Espírito Santo, o manto azul com o manto de Nossa Senhora Aparecida, e foi uma ousadia. Isso pode fazer tremer os mais conservadores, mas eu acho que o Padre Roberto, nesse sentido, ele era um cânone, ele tinha essa autoridade e essa permissão. Foi, inclusive, o tema de doutorado dele, em Roma,
Então, está tudo em casa e está tudo permitido pelo próprio clero. Então, vamos assistir só para a gente poder conferir um pouco essa apresentação, que daí a gente depois fala um pouco desses cruzamentos. O que não é mudança, mas desde o início do cristianismo, poderíamos dizer do judaísmo, não há uma religião que não tenha na manifestação de fé a presença da arte, do canto, a dança, o teatro, a escultura e todas as manifestações do ser humano. Tiraria ele, você vai falar melhor do que eu, aí não vai dar. E nós já estamos no celular e fez tempo. São as senhorinhas da Legião de Maria. Botei todo mundo para participar do curso de igreja. E aí entra o primeiro casal de aniversário com o primeiro campeão. Enfim, isso aí realmente é uma ousadia, né? O Roberto foi o meu mestre, então não tem como eu não continuar seguindo através desses trilhos aí que ele sempre me ensinou. E eu acredito nesse tipo de catequese, nesse tipo de religiosidade, e por isso que eu digo que a cultura religiosa foi muito importante aqui na PUC Caminho, porque eu acho que está nesse lugar de diálogo.
né? E eu acho que é através dessa pedagogia e da inversão, né, do que se espera, às vezes, de um ambiente que é muito frio e muito... Né, algumas pessoas acham conservador, assim, eu tive ali as minhas melhores experiências enquanto artista. E, enfim, levar a Portela ali, você vê que as senhorinhas todas estavam ali com os seus terços e todas dançando ali. Então tinha as senhorinhas da Legião de Maria, da Apostolado da Oração, o catequista, os jovens da catequese, enfim. E todos abraçaram, porque eu acho que é um pouco disso que eu vou chegar em algum momento aqui mais para frente, que os saberes populares, né, das práticas da cultura popular, assim como o samba, enfim, eles tocam direto a gente no coração, não tem como, né, no afeto, o tambor, assim, o ritmo, e traz diretamente uma pedagogia que não está nesse lugar do intelecto, né, de um pensamento dicotômico que separa razão e emoção, corpo e alma, né? A gente, através dos saberes da cultura popular, ele é um conhecimento que te toca no corpo mesmo, né? Aqui é meio frio de ver esse vídeo, ainda mais mal filmado pra caramba, mas eu relembro, assim, quando eu assisto, que eu estava lá, e estar presente nesses lugares tem todo um outro significado também, né? Viver a experiência. Então é importante também que essas práticas populares elas sejam vividas, né, de forma presente. Assim. Bem, mas seguindo, depois dessa minha trajetória toda na igreja, que ainda continuo, né, trabalhando essa questão de arte e religião, eu fui, em 2017, para a região do Cariri cearense, para poder ter uma vivência com os mestres da cultura popular de lá, os mestres do reizado, os artesãos, porque aqui no Rio eu faço parte do Bloco da Terrada, que é um bloco de carnaval que acontece na Quinta da Boa Vista, todo sábado de carnaval, e eu faço parte do corpo dos brincantes do grupo das pernas, né, dos pernautas. E a gente teve essa oportunidade de ir lá para o Cariri para poder conhecer mais sobre a cultura no qual esse bloco se baseia, que é a cultura dos reizados. E eu não tinha conhecimento, assim, do que era, claro, de uma forma muito, né, superficial. Aliás, é uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para vocês, até para a minha pesquisa de mestrado. Vocês sabem o que é a Folia de Reis? Alguém já sabe o que é? Levanta a mão quem sabe. Também não tem problema saber, não. Pouca gente, né? É verdade. Então, eu sabia, assim, pouco. Folia de Reis é um folguedo, é um rito religioso, folclórico, da cultura popular, que fala sobre a vista dos 3 Reis Magos no menino Jesus. Então, é um rito religioso, mas se desdobra assim, dentro da cultura de uma outra forma, que não só no aspecto da religião. Mas eu falo um pouco disso mais à frente. Enfim, eu fui lá para o Cariri, e ali eu tive assim, uma abertura, né, de conhecimento. Eu falei, cara, a gente fica nesse eixo Rio-São Paulo, né, muitas vezes fechado aqui também, né, na zona sul do Rio. A gente sabe muito pouco do que se passa nas outras regiões do Brasil. E quando eu vi aquele mundo de cores, de saberes, como a religiosidade se dava através daqueles ritos ali, né, dos mestres da cultura da dança, eu falei, cara, o Brasil é isso aqui. O Brasil está aqui. O que eu sei de Brasil, entendeu? Assim, o carnaval, né, que é estampado como cartão postal da cultura brasileira. Eu falei, cara, isso aqui é muito mais vivo, é muito mais rico. As procissões que eles têm lá, dos romeiros que vão para visitar o Padre Cícero, é uma coisa de louco, é muito maior do que o Réveillon de Copacabana, é uma coisa que a gente não tem dimensão, né? E eu me apaixonei, eu falei, cara, eu quero estudar isso aqui, porque isso aqui também é algo que eu acredito que está dentro de mim como artista, essa mistura da fé e da religião, assim, de uma forma muito verdadeira. E dentro dos reizados, o mestre, né, que é essa figura da pessoa mais velha, que tem um conhecimento, ele é uma autoridade não só com as pessoas que estão lá, né, com o corpo brincante daquele folguedo, mas é uma autoridade religiosa também. Né? Então tem um pouco assim, essa saída desse rito das folias, que nasce dentro da igreja, né, lá atrás, na catequização, na colonização, como um alto catequético, jesuítico, que vai ensinar
a saga dos Reis Magos, para chegar no Menino Jesus, é codificado pelas mãos dos mestres, sabe? Então, esse mestre ele passa a ter uma autoridade também religiosa. Isso me chamou muito a atenção, porque é uma autoridade que está diretamente ali no campo, né, com o povo e com as necessidades das pessoas todas, diretamente, não somente dentro de uma instituição como a gente, por exemplo, conhece a figura do sacerdote, né? Então isso me chamou muita atenção. Estou tentando seguir aqui um roteirinho para a gente não se alongar muito. E aí, quando eu cheguei em 2018 aqui no Rio, depois dessa vivência, eu falei, não, agora eu vou entrar para a universidade. Porque a gente tem um pouco isso também, né? Assim, parece que a gente precisa de um título acadêmico para chancelar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente é. E, né, e os pais, né, falam isso para a gente, assim, com diploma já é difícil, imagina sem diploma. Então, e eles estão certos nesse sentido. Mas o que eu percebo, quando eu chego na PUC, primeiro, obviamente, eu já tinha uma trajetória no teatro, já trabalhei alguns anos na TV também, fazendo preparação de elenco. Quando eu chego na universidade, minha cabeça se abre para muitos textos, muitos teóricos, muitos autores que eu não tinha conhecimento, mas quando eu vou fazer a minha formação em artes cênicas, a teoria foi incrível. Mas nas disciplinas práticas, eu sentia que eu já estava à frente assim, do que estava sendo proposto e dado, por causa da minha trajetória anterior com as práticas. Isso é uma coisa que eu posso dizer assim para vocês. Cada um tem uma trajetória individual na sua vida, né? E essa bagagem que a gente traz para a universidade, a partir das nossas experiências, sejam elas quais forem, elas são aquilo que vão nortear nós enquanto profissionais também. Porque essa individualidade, essa trajetória sua, nenhuma outra pessoa vai ter igual. Então, isso talvez seja o seu diferencial. E isso eu digo porque, fazendo um paralelo com os saberes populares, né, assim, com essas práticas que estão todas meio que na periferia do cânone, é isso que vai fazer a diferença. E o que eu sinto é exatamente isso, assim, eu não... Quando eu falo assim, de uma proposta de destronar o cânone, porque esse é o meu grande embate também no mestrado, na Letras, eu falo, eu sou uma fraude aqui no departamento de letras, porque eu não sou um autor, um poeta, eu pouco sei desses grandes teóricos, eu sou mais artista, eu sou da dramaturgia, eu escrevo um pouco pelo meu impulso, né, pelo sentimento, pelo afeto, mas é óbvio que isso também tem o seu valor, né? Eu acho que é exatamente isso, é você equilibrar. A gente, quando eu falo desse destronamento do cânone, não é no sentido de ignorar que ele exista ou esquecer isso. Eu acho que ele é fundamental. E isso muito me enriquece enquanto artista. Mas é fazer sentar na mesma mesa todos esses poetas, todos esses autores, mas também todos os mestres da cultura popular, sabe? Todos esses saberes que estão fora desse dispositivo físico que é o livro. Né? Então, são saberes que nas práticas das culturas populares a gente vai perceber que um mestre, sei lá, de 80 anos, sabe canções e poesias e rimas e coreografias, que aquilo tem um saber e um significado enorme, né, para aquela comunidade. E é óbvio que essa supremacia, né, da linguagem escrita para a linguagem oral, isso vem de um processo forte de colonização, né? Enfim, onde essas práticas desses saberes que vieram na diáspora ou dos saberes dos povos originários, né, que estavam aqui, eles foram desprezados, né, foram apagados, foram silenciados. Então a gente aprendeu que eram saberes minorizados, né, assim, eram ditos corpos sem alma. Então, se o corpo não tem alma, que tipo de subjetividade ele vai poder imprimir? E isso foi sendo esquecido e apagado. E que bom que agora a gente está tendo um resgate também nisso tudo, e tudo isso tem sido mais dito e mais trabalhado. Né? Então, eu acho que é ficar nesse lugar mesmo dessa atenção, né? do que essas pessoas, do que esses saberes que estão na prática dos corpos, das oralidades, das músicas e das canções,
das culturas populares tem a nos dizer, né? Assim, eu acho que isso foi importante. Então, quando eu entrei nas artes cênicas, o meu trabalho no TCC foi sobre as folias de reis, porque eu já tinha acompanhado isso lá no Cariri, então eu quis trabalhar isso aqui no aspecto da teatralidade, das artes cênicas. Virou o meu tema de mestrado, eu me formei em ACN em 2022, em 2023 eu já entro no mestrado, também pesquisando a figura do palhaço da Folia de Reis, é uma figura bem intrigante, assim, que é um personagem, você imagina, dentro de um rito religioso, tem um palhaço, né? Como se entrasse lá na igreja e tivesse um palhaço avançando, é meio que isso, assim, falando de uma maneira bem brusca, né? Mas que é um personagem que tem muito a nos ensinar no contemporâneo, nos dias de hoje. Porque eu digo que o palhaço ali, ele representa, na verdade, dentro desse rito religioso do nascimento de Jesus, como se fosse o soldado convertido do rei Herodes. Não sei se vocês sabem um pouco da história, né, do nascimento. Quando o menino Jesus vai nascer, o rei Herodes, que era o rei da época, ele fica meio revoltado, vai nascer um novo rei, quem é esse rei? E manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Você me corrige, professor, se vocês falam besteira. E aí conta na mitologia, né, da Folia de Reis que esse soldado vai em busca do menino Jesus e, ao se deparar com aquela criança no presépio, reconhece que ali tem um ser que é diferente, um ser divino. E ele é incapaz de cometer aquele infanticídio. Então, esse soldado não pode retornar, né, para a guarda romana de Herodes, porque a coisa seria executado, porque não cumpriu a ordem. E então ele passa a se vestir com roupas esdrúxulas, botar máscaras para se disfarçar e fica fazendo rimas e palhaçadas nas praças para poder ganhar um dinheiro, para poder sobreviver e, ao mesmo tempo, para despistar o bando dos soldados de Herodes para que eles nunca cheguem até o menino. Então, o mito do palhaço da Folia de Reis é um pouco isso. E acho que, enfim, tem cruzamentos desse palhaço também com as religiões de matriz africana. O rito da Folia de Reis, ele transita, né, pelas igrejas católicas, cristãs, pelo devocionário religioso cristão, mas também com a Umbanda, porque é um rito que nasce lá atrás, né, na colonização, e depois vai tendo outros saberes que vão se cruzando. Então, eu diria que, tem associações desse palhaço com a figura de Exu também, em determinadas regiões do Brasil. Então, eu diria que é um personagem que tem muito a nos ensinar hoje, assim, né? Porque, veja, é um rito da cultura popular religioso e que é totalmente com uma bandeira levantada para um discurso interreligioso. No mundo hoje de tanta intolerância, de discursos de ódio, se a gente olha para essa figura desse palhaço dentro da folia, que é o meu objeto de pesquisa, e que eu quero trabalhar na minha dissertação através dessa chave da inversão de uma chave conceitual fora dessa caixinha do folclore, quanto que a gente pode aprender, né, com esses saberes que estão alocados nesses lugares que às vezes ficam nessa caixinha menor do folclore, da cultura popular. Então, o quanto é importante nós nos reconhecermos também como brasileiros e em termos tudo isso à nossa disposição, né? Às vezes a gente fica muito voltado para aqui dentro da academia fechado, né, para algumas coisas e sem olhar para fora desses muros, né? Quantas coisas tem lá fora também que a gente pode absorver, enfim, conjugar com os nossos saberes aqui acadêmicos. Vou passar um outro videozinho, que é desse documentário que eu fiz, que fala um pouco sobre as folias. É curtinho, só o iniciozinho, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, né? Para quem não conhece o que é folia, não conhece o que são os reisados, eu acho que dá uma explicaçãozinha melhor do que eu falando aqui. Só um pedacinho, tá, gente? Um pedacinho também. Primeiramente, desculpe eu interromper. Eu costumo dizer assim, quando a gente vai falar
em nome dos reis, em nome de que a gente está dentro de uma casa de oração, a gente tem que pedir licença a Deus. E eu acostumei assim, aprendi, Deus me ensinou. Primeiro a gente tem que manter 1 minuto de silêncio, e antes da primeira palavra, para poder a mente entrar em contato com Deus dentro de uma casa de oração. Então vamos manter a tradição. Pai nosso que está no céu, venhamos pela estrada, com a bandeira na mão, rezando as profecias no minuto do Natal. Pai nosso que está no céu, há chegado o seu terreiro, vós de Deus a luz da cena, é sinal de alegria. Por cima do seu telhado tem um anjo passeando, para alegrar que está doente e acordar que está dormindo. Lá no norte do país, uma estrela apareceu. É a guia dos terrenos sua mão melhorada. Nós somos do seu telhado de chamaria preparada. Venhamos rezar as profecias no minuto do Natal. Venha abrir a vossa porta, é receber nossa acolhida. É a guia dos terrenos, sua mão melhorada. Valdeci é o incentivador das Folias de Reis. É ele que está sempre em contato com o poder público, ele vai, ele sabe. Então, Valdeci é o campo social das Folias de Reis. E que reza Mestre Fumaça é o afeto religioso de um grupo e de uma comunidade também. Hoje o mestre ele não é só a casa dele, né? O entorno dele, tudo já o conhece. É uma fé inabalável. Eu hoje diria que Mestre Fumaça é a fé e a divindade ao mesmo tempo, né? Tá? A divindade. O culto aos Santos Reis se dá ainda em período medieval, quando Frederico Barba Ruiva leva os supostos restos mortais dos magos para a Catedral de Colônia, na Alemanha. Já no Brasil, a devoção chega pelas mãos dos colonizadores portugueses, padres jesuítas que se utilizavam dos autos dramáticos para catequizar os povos originários. Figura conhecida por utilizar esses recursos teatrais foi o missionário de santo Padre José de Anchieta. Com o passar dos anos, a mistura dos autos portugueses com o coroatório brasileiro gerou o que conhecemos hoje como reisados ou folias de reis. As folias são compostas pelos mestres e seus foliões, que com danças, cantos, preces e encenações visitam casas de devotos com suas plateias para celebrar a adoração dos 3 reis magos ao menino Deus. A saga é narrada na Bíblia pelo Evangelho de São Mateus, quando 3 reis do Oriente partem em busca do local exato do nascimento de um novo rei, Jesus.
prometido como Messias. Gaspar, Baltazar e Belchior popularmente são conhecidos como magos, astrônomos, estudiosos do céu, que, guiados por uma estrela, partem em direção a Belém, em busca de adorar o menino. Nasci no sábado, dia 8 de abril. Aí só para dar uma coisinha do que mais ou menos é o Reisado. Esse filme, eu, quando comecei a pesquisar, depois do Cariri, quando eu cheguei, falei, cara, deixa eu ver onde é que tem as folias de reis aqui no Rio de Janeiro, e eu fui meio que mapear na cidade, no estado onde acontecia, e aí eu cheguei a essa história de São Gonçalo. São Gonçalo é uma região, uma cidade aqui do estado do Rio, para quem não conhece, e lá era uma cidade onde... é uma cidade onde a folia de reis é patrimônio imaterial da cidade, tem esse título concedido pela prefeitura. Isso faz com que a prefeitura tenha uma obrigação de manutenção direta desses folguedos, o que não acontece na prática. Então, quando eu me deparei com a situação de São Gonçalo, que era um lugar onde existiam 15 grupos de folias de reis, e hoje em dia só tem 2 grupos, com esses 2 mestres com mais de 80 anos, os documentários têm 3 anos que eu fiz, já está com uns 85 anos. Eu falei, cara, isso vai acabar. Eu preciso registrar isso para ter isso documentado. Porque dentro das práticas dos saberes populares, isso vai se passando de geração em geração através desse conhecimento oral. Quando a família absorve isso e continua, ok, a família do mestre Fumaça tem mais jovens, tem mais crianças, é possível que continue. Já do Valdeci, que é o outro mestre mais senhorzinho, era muito precária a situação ali deles, sem nenhum tipo de verba, de incentivo de pessoas mais velhas. Então, a tendência é, infelizmente, que esses grupos terminem em São Gonçalo. E nas gestões das prefeituras que tiveram prefeitos que eram evangélicos, aí então que houve o corte geral. Isso mais para frente no filme, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse para assistir o documentário completo. Isso se estabelece de tal forma que a família vai se convertendo e vai impedindo que os próprios mestres continuem a sua missão enquanto mestre da cultura popular, porque associa a folia de reis a algo do demônio, ou que está ligado às culturas das filosofias africanas, o que é uma grande besteira. É muito triste de ver esse processo acontecendo numa cidade que tem a folia como patrimônio material. Enfim. Então, para ilustrar isso, por que será que esses saberes são subvalorizados? E aí, essa é a minha pesquisa, da qual eu vou chegando a essas conclusões, que por estar nesse lugar da oralidade, por ter esse forte cruzamento com as religiões também de matriz africana, isso, aos olhos de uma cultura dominante, hegemônica, logocêntrica, esses saberes vão sendo descartados e jogados para as periferias mesmo, inclusive é onde os grupos das folias, na sua grande maioria, se encontram, fora dos grandes centros do Rio. Aqui na Zona Sul a gente tem no Morro Dona Marta e Botafogo, pouca gente tem acesso e conhece, mas tem um grupo de folias, eu acho que é o único da Zona Sul do Rio, se não me engano. Então, é importante a gente se perguntar, se questionar, por que eu não tenho conhecimento disso? Por que isso não chega? Porque, de fato, o nosso processo de formação cultural e acadêmica, há muito tempo, foi um processo de não ter esse olhar para esse tipo de saberes. Então, é algo que a gente precisa o tempo inteiro, dentro da universidade, inclusive, ficar se questionando e tentando buscar, e é o que eu tento hoje, nessa minha carreira acadêmica, pretendo também depois seguir para o doutorado, que é tentar ficar provocando e trazendo esse tipo de debate para a gente poder cada vez mais arejar o nosso pensamento nesse sentido. Porque eu acho que dentro desse projeto, vamos dizer assim, de Brasil, que é um projeto que deu certo, do ponto de vista de poder e de exclusão, o nosso país deu certo. Mas a gente precisa, de alguma maneira, e eu penso, como artista, de que maneira que eu posso furar, criar frestas e fraturas nessa
monumentalidade, nesse grande muro que a história ocidental construiu e se impôs aqui no nosso país. Então, eu acho que o nosso papel também, não só como artista, mas como um pensador, como um estudante que está na universidade, é tentar ir arejando, né, esses saberes que estão colocados ali como uma única possibilidade de história. E não é bem assim, né? Há tempo atrás a Mangueira teve aquele samba, a história não conta, então eu acho que é um pouco isso, a gente está aberto e buscando. Se não for através da gente, as coisas não mudam mesmo, né? Então, para concluir, assim, eu queria ler só um trechinho de um livro, que é esse aqui, que chama Vence Demanda, Educação, Descolonização, do Luiz Rufino. E o último capítulo dele é um capítulo que é muito poético, que me chamou muita atenção, que chama A Guerrilha Brincante. E que eu acho que é um pouco isso, esses corpos brincantes que nós vemos, né? Ou seja no carnaval, ou seja nas folias de reis, ou seja nas festas juninas, em todos esses saberes da cultura popular, é um corpo que brinca, mas é um corpo que também tem muito a nos ensinar, né? E eu fico pensando em que momento da nossa vida que a gente para de brincar e por que a gente para de brincar. E a brincadeira, ela é um ato revolucionário e que nós, enquanto seres humanos, nesse processo de se adultecer, se adulterar, né? Fazendo essa comparação aqui das palavras, que a gente não perca essa dimensão da poesia e da brincadeira, porque é uma ferramenta muito potente para a gente desconstruir pensamentos cristalizados. E é um pouco isso que eu acho que o autor fala aqui, eu queria ler para a gente poder fechar e exibir o último vídeo. Por que brincar? A brincadeira invoca um reposicionamento do ser via corpo, memória, afeto, comunidade, partilha e inacabamento de si. Brincar não é apenas algo reduzido a uma determinada experiência, mas uma libertação da regulação submetida a esses aspectos que compõem o seu ato. Para um mundo em que investe na dominação e alteração das formas de se usar o corpo, invocar a memória, sentir o afeto, viver a comunidade, tecer a partilha, brincadeira como expressão da liberdade do ser, é um ato de descolonização. Afinal, a lógica colonial é escassa de poesia. Nesse sentido, a brincadeira emerge como força da exploração de linguagens, de inventividades que foram esterilizadas pela adulteração do ser, que agora, adequado ao regime colonial, espera dele e esqueceu de brincar. Se destrona um rei de muitos modos. Quem julga a questão da brincadeira como algo não pertinente ao problema da descolonização deve ter esquecido que a transgressão brincante foi pintada feito diabo por aqui. O princípio de corpo, palavra, troca, prazer, beleza, festa, caos, revolução, que move toda e qualquer criação, é tudo que é inapreensível e também princípio brincalhão que habita no existir. A que mundo interessa o não brincar? Então, uma pergunta para a gente sair daqui um pouco ressoando, né? Essa transgressão da festa e da brincadeira, que é muito intrínseca da cultura brasileira como um todo, né? A gente festeja para viver os dias ruins. O carnaval é um pouco isso. A gente brinca 4 dias para poder suportar os outros dias do ano em que a gente tem que viver aquela ordinariedade da vida, do trabalho, dos estudos. Não que não se encontre prazer também na rotina, que eu acho que existe sim, tá? Veja, entenda bem, estou dizendo aqui não é que essas forças têm uma maior do que a outra, mas eu acho que são forças que nós precisamos convocar para sentarem de igual numa mesma mesa. Eu acho que é um pouco isso que eu tento fazer também na minha trajetória artística, desde sempre, enquanto pesquisador, é encontrar meios desses saberes populares, que sejam canais de comunicação e de acesso a esses saberes que estão no nosso corpo, através do campo da memória e do afeto. E aí, para fechar aqui, mostrando um último vídeo de um trabalho, pena que o áudio não está tão bom, né? Mas acho que deu uma melhorada lá. Foi do último trabalho que eu fiz agora, foi esse ano, foi recente. Eu montei para a Prefeitura do Rio um auto de Corpus Christi, que aconteceu lá no centro da cidade,
E foi um grande desafio de poder falar sobre a Eucaristia de uma forma teatral. Eu falei, cara, não existe nenhum auto assim sobre o Corpus Christi, como é que eu vou fazer isso? E a minha ideia foi pegar passagens de santos que tivessem uma implicação com a Eucaristia. E aí eu cheguei a Santo Antônio, eu falei, eu preciso botar ali uma passagem que comunique direto com essas pessoas, né? Que não fique só algo muito teológico, catequético. E aí é óbvio que eu vou na cultura popular para poder exemplificar um pouco disso. Então eu queria mostrar esse trecho, que eu falo sobre o milagre da hóstia. Santo Antônio faz um jumentinho ajoelhado diante da hóstia. Isso é um conto da cultura popular. Eu falei, eu acho que dá para colocar isso lá, e os bispos adoraram pelo menos. Deu certo, não fui excomungado. Vamos assistir esse trechinho. É mais para também. Mais. Dora me falou dessa esse dia, bem lá para frente. Peraí, vai um pouquinho, mais um pouquinho, mais. Depois desse trecho, pode ir um pouquinho. Parece que aí, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho. Um pouquinho antes. Um pouquinho. Aí. Pronto. Movido pela fé e grande devoção, Santo Antônio era pregador e seguia a missão. Num sermão, a hóstia divina explicava o mistério da fé que o coração encantava. Desafiado por um homem sem crença, o santo aceita, sem hesitação ou defensa, provar a presença de Cristo sublime no pão consagrado que o divino exprime. Na hóstia consagrada, Cristo se faz presente, é alimento verdadeiro. O Deus está inteiro e alimenta a alma da gente. Não posso crer que no pão está Deus invisível. Essa história para mim é impossível. O senhor, seu Antônio, que tem fé e devoção, explique direito essa história antes que termine em confusão. Pois este pão é o pão da vida. É o Deus da verdade e não da mentira. Provai e vede. Nele encontrará a salvação. Diante dele, todos se ajoelharão. Mas se o senhor afirma com tanto discernimento, lanço ao santo uma prova em enfrentamento. Faça então ajoelhar diante da hóstia esse meu débil jumento. O herege, num desafio, põe à prova a fé cristã num tremendo desvario. O jumento, por 3 dias, ficou sem comer. Esta prova, quem iria vencer? Ao terceiro dia, o teste se inicia. Entre ferro e hóstia, o jumento se decidia. Com fome comeria ou diante do Cristo ajoelharia?
Aí o Rubinho vai dançar. Bem, tem esse tom farsesco, né? Esse tom meio cordelista, assim, que eu acho que é algo que comove as pessoas, está em algum lugar, né, do imaginário popular, que, enfim, transita por muitas pessoas. E ali era um público bem religioso, bem devoto, tinha os bispos, os cardeais, imagina, eu estava super tenso, falei, meu Deus, será que isso não vai dar certo? Será que depois eu... Né, eles não fizeram uma censura prévia no roteiro, não tive que mandar, eu tenho essa liberdade, que bom. Então estava meio tenso, assim, mas foi um momento de muita alegria para todos eles, assim, se divertindo. Então eu acho que é um pouco isso, essa dimensão da festa, da alegria, da música, da dança e da arte como um todo, tem esse poder, né, de tocar o conhecimento através do lugar da memória, do afeto e do coração. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o meu papel enquanto artista, sobretudo, religioso, e também agora como alguém que está seguindo uma trajetória acadêmica. É isso. Foi algo assim extremamente surpreendente. Espero que seja positivo. Positivamente falando, né? Acho que quando me indicaram para ficar nessa mediação, né? Acho que tentaram fazer algum tipo de conexão, mas eu sou periférico, né? Quando eu vim para a PUC em 1983, eu moro em Duque de Caxias ainda. Eu não conhecia a Gávea. Quando eu cheguei ali na porta, que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, acho que a sua fala ela é extremamente significativa para pessoas que vêm da periferia e, chegando aqui na academia, muitas vezes tem que se enquadrar. E o desafio de não se enquadrar, mas ao mesmo tempo conquistar o espaço, né? Ser legitimado pelo espaço, essa palavra conquistar não gosto muito, mas ser legitimado pelo espaço é muito grande, E aí a gente fica até, tendo assim, a sua fala, algumas coisas, meio emocionado de perceber que tem garoto, né? Que ainda se desafia nessa direção. Eu conheço um pouquinho de ver, não de estudar, de interagir, mas as folias de rede. E eu não sabia da história do palhaço. Aprendi agora, né? A história do palhaço da folia de rede. E aí, gente, não sei, né? Como é que vocês se sentiram diante disso, né? Como é que poderiam reagir, fazer algum tipo de observação, pergunta, tá? E nós temos um tempo ainda aqui disponível, né? E seria interessante se vocês pudessem fazer essa conexão entre razão e emoção, né? Tão separada na academia, né? Tão separada na academia, como se fosse duas partes distintas, vou usar uma expressão bem acadêmica, distintas e antagônicas entre si, né? Que não são, né? Não são. Sinceramente, alguns flamenguistas devem ter observado que na parede da folia tinha que os flamenguistas, que não é o meu caso, né? Chamam de manto sagrado, né? Olha aí, olha a relação religiosa que o torcedor de futebol faz, né? Às vezes exageradamente, mas tá. Então, alguma observação, alguma pergunta? O Bruno não vai ter vergonha nenhuma de responder. Eu queria contar um caso e fazer uma pergunta. O Bruno eu conheço como Luiz, porque ele era meu aluno, a gente chama pela chamada, né? O Luiz foi meu aluno de Humano e Fenômeno Religioso, e era uma turma muito plural, como geralmente eu estudo de cultura religiosa.
Mas aí, ao final do curso, o aluno um dia ficou mais perto para conversar e ele falava assim: puxa, aprendi muito nesse curso, muito com a convivência com todo mundo. Porque os outros cursos são muito engraçados, as pessoas são muito criativas e o meu curso é muito sisudo, o meu curso é muito sério, o meu curso é muito esquisito, né? Sendo ele da faculdade que ele fazia. E por quê? Porque numa das aulas, dentre tantos, mas numa das aulas o livro Bruno falou de Cosme Damião, trouxe saquinho de doce, porque era próximo do dia 27 de setembro, e aí a gente fez uma aula em torno disso da cultura popular, né? E foi assim uma experiência muito legal, e acho que ninguém aqui numa sala da PUC já recebeu saquinho de Cosme Damião, né? Foi uma experiência assim, diferente e agradável. E acho que essa coisa da gente conviver, também fico muito feliz de ver o Bruno nesse lugar. Né? E assim a vida segue, né? Aluno vai fazer seu mestrado, doutorado, tocar na vida. Muito legal. Mas a minha pergunta era, você também que foi aluno durante tanto tempo, todos aqui também aluno, e você fazendo e querendo entrar nessa carreira acadêmica, o que você acha que a arte popular pode ajudar a fazer com que a sala de aula seja um espaço de construção, de encontro, de mais vida, do que às vezes só um lugar de passar conteúdo, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, fazendo a ponte com o que você também contou, né, da coisa dos saquinhos, eu acho que a academia ela tem que ser esse lugar de troca e de celebração, de festa, porque o conhecimento também liberta, né? O conhecimento deve ser festejado. E eu acho que estar aqui na universidade também me fez isso. Eu tinha o conhecimento das práticas artísticas, mas quando eu cheguei na PUC, eu me tornei uma pessoa maior do que eu era. Porque eu tive acesso a muitas coisas, porque é um mundo. Eu acho que a arte tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e o teatro, para quem, não sei se alguém que faz teatro fez, ou enfim, ou gosta, quando você entra num processo de montagem de um espetáculo, você às vezes não conhece ninguém daquele elenco, você chega, e aí você fica 3 meses trabalhando com aquela pessoa, e aí você sai daquele processo como se aquela pessoa fosse da sua família. Porque a arte tem esse poder de unir as pessoas. É um pouco o Papa Francisco fala que a gente tem que criar pontes, não muros. Eu acho que a arte tem esse papel. E se a gente, pegando por esse viés, né, da aproximação e da celebração, eu acho que a arte tem muito a nos ensinar, nesse sentido de horizontalizar, né, as práticas dos saberes, de humanizar essa troca, essa relação professor-aluno. Porque eu lembro que, quando eu chegava nas suas aulas, professor, você sempre estava atento às necessidades dos alunos, no sentido de perguntar como a gente estava. Eu lembro que eu cheguei uma vez que eu estava meio mal por causa, né, de uma situação familiar, e você perguntou, e a gente trocou essa conversa. Eu acho que humanizar as relações aluno-professor e horizontalizar no sentido de que, outras experiências que eu tive também na academia, com alguns professores que às vezes eu fazia uma pergunta e eles diziam, olha, eu não sei sobre isso, não. Eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou procurar saber. Enquanto tem outros que, não, a gente sabe que não sabe, mas finge que sabe. Então, assim, todos nós estamos nessa troca contínua, né? Aprendendo e trocando. Eu acho que a arte tem esse papel a nos ensinar aqui dentro da academia, que é desse jogo horizontal, é uma troca. Isso que eu falo, eu não me sinto aqui à vontade, quando a professora Mônica me convidou, você vai lá dar uma aula, eu falei, não, aula não vou dar aula nenhuma, eu vou falar das minhas experiências, porque eu acho que é uma troca, sabe? O que eu estou trazendo, às vezes, todos não conhecem, mas quantas coisas vocês sabem, eu também não sei, então a gente está nesse mesmo barco acadêmico. E o doce, eu acho, do Cosme Damião, ele, biblicamente, a tradição é porque tem um salmo que diz assim, que a palavra de Deus é mais doce que o favo de mel. Então, se baseia por aí também essa questão da tradição dos doces. E eu acho que é isso, a gente saboreia esse conhecimento, saboreia as aulas, tanto de quem oferece, de quanto de quem recebe. As coisas se tornam mais leves. Eu acho que talvez a arte tenha isso a trazer para dentro da academia, e é um pouco que eu estou tentando fazer no departamento de letras também.
Corajoso, corajosa. Assim, eu acho muito interessante, observando toda a discussão e as coisas, a gente percebeu o quanto que o catolicismo, especialmente hoje no Brasil, teve muitas inspirações, porque a gente sabe que a religião ela passa por várias encruzilhadas, às vezes sofre influências, né? Porque o que ele mesmo estava falando sobre o Código de Damião, que muita gente teoriza, né, que é uma tradição que veio da Greco-Romana, porque o cristianismo não só rejeitou o paganismo, como também absorveu muitas coisas da cultura. Tanto da cultura pagã da Europa, como a cultura greco-romana, mas também a gente vê muita coisa dos iorubais aqui do Brasil. E por isso que eu acho interessante, porque a gente vê esses ritos, né, como por exemplo as coisas de reis, ou outras coisas que são associadas à cultura cristã, como uma coisa bem pagã, né? Uma dança, uma festa que em outros tempos poderia ser vista como algo que não faz sentido na tradição católica, que não faz sentido na tradição cristã. E hoje a gente já vê mesclado na cultura brasileira, na cultura cristã brasileira mesmo, uma coisa, tipo, feliz que os bispos tenham gostado da apresentação, né? Talvez em outros tempos eles tivessem sido rejeitados. Houve um afastamento de um dado momento, né, do clero, da igreja assim como um todo, dessas práticas mais populares. Então acabaram que esses ritos eles foram ficando nas periferias, na mão dos mestres, e obviamente que a nossa cultura ela é formada por essas encruzilhadas. O tema da minha pesquisa, do mestrado, eu uso inclusive esse conceito da encruzilhada, que é o Palácio da Folha de Reis na encruzilhada do sagrado e do profano. Então é importante a gente entender. E eu acho que se apropriar, porque eu acho que mais que tem influências das religiões de matriz africana, dos saberes dos povos originários, da cultura cristã, o que a gente tem hoje, mais do que essa disputa que às vezes as pessoas, né, a origem é essa, a origem é... Não tem purismo na nossa cultura, né? Depois, já sofremos muitos giros ao longo de muitos séculos. Então, o que a gente tem hoje é uma cultura brasileira. E essa religiosidade popular, ela é para a gente olhar para isso com muito apreço, sabe? E se apropriar disso. E ver, por exemplo, você não vê mais, aqui na Zona Sul então não vê mesmo, as crianças correndo atrás de saquinhos de Código de Damião. E a gente vai perdendo essa dimensão da brincadeira, daquilo que está nesse lugar do lúdico, do encantado. E eu lembro que como isso, inclusive quando eu era criança, me aproximava da própria religião. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir perdendo, né, essas tradições que são lindas, assim. Como é bonito você ver uma criança correndo atrás de doce, e você não tem mais isso. Na igreja que eu frequento no Arpoador, a gente não tem essa tradição, a gente distribui. Não, sobre a questão sobre essa questão, vamos manter a tradição, mesmo se não formos pessoas religiosas. Eu queria trazer um exemplo bem conhecido aqui, o Natal. Todo mundo, às vezes até pessoas que não são cristãs, ateus, pessoas de religião afro, vão comemorar a festa do Natal, que é uma festa que ao longo dos anos ganhou outros sentidos comerciais, mas o sentido original é celebrar o nascimento de Jesus Cristo, que é uma festa cristã, mas nem por isso pessoas de outras religiões se privam de participar. Perfeito, eu acho que é isso. Como eu falei lá no começo, tem um espetáculo que chama Alto da Alegria, que são os personagens do circo contando a história do Natal. E a dimensão que eu pego ali no espetáculo é para poder dialogar com qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Que é justamente esse lugar de nós nos reconectarmos com esse Deus menino, né? O que esse Deus menino, esse Deus criança pode nos dizer? E é um pouco o que eu li aqui também, que é esse professor que defende muito a questão das religiões de matriz africana, que é por que perder essa dimensão da brincadeira, da festa? Né? E se a gente for ir para o meio dessa encruzilhada, como ele trouxe muito bem, a gente vai ver que está tudo ali falando meio que a mesma coisa, entendeu? Então, claro, nos seus devidos lugares, mas tudo se encontra. E a cultura brasileira, sobretudo, é isso. É uma cultura dos encontros. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a esse lugar, sabe? É uma cultura que é forjada
na mistura, na diversidade. E o que isso pode nos dizer hoje no contemporâneo? Sejamos menos intolerantes, ouçamos mais a diversidade, estejamos mais em comunidade, né? Porque Cristo é isso, somos todos irmãos, né? Então, numa certa medida, se olharmos para a cultura, também estaremos praticando ali uma pedagogia cristã. Então, se a gente coloca tudo no mesmo tabuleiro, a gente vai ver que em algum lugar as coisas se encontram. Acho que é um pouco isso. Não é meu horário de aula, estou professor aqui também, não devia ficar calado, não ia perguntar nada, mas a tua apresentação foi tão tocante que eu não resisti, vou fazer aqui uma breve observação. Primeiro, um agradecimento, né? Agradecimento por você estar aqui, você ter aceitado o convite, né? Acho que a tua apresentação foi muito bonita, muito singela, bem dentro do tema, né? Agradecer também ao professor Celso, que está aí fazendo papel de mediação, que assim que a gente fez o convite, ele prontamente aceitou. Então, a primeira expressão aqui é de gratidão a vocês dois, né? O segundo ponto que eu queria observar, aí entra um pouco a pergunta, é assim, dogmaticamente, né, a fé tem uma dimensão, né, de afirmação do dogma, é Deus que salva através de Jesus Cristo, etc. Né? Vendo a tua apresentação, a gente vê que a arte também salva, né? A cultura também salva, o saber popular colabora nessa salvação que Deus opera no mundo, né? Então, é muito bonito isso aparecer no teu trabalho, né? Na pesquisa que você faz. E aí eu te pergunto assim, você vendo aqueles mestres de rezado e tal, como é que é conversar com eles? Isso aumenta também? Você é um homem de fé, né? Percebe na tua posição, você deixa isso claro. E não só por você dizer, né? Quando você apresenta o resultado do teu trabalho, a gente vê que tem um testemunho de uma pessoa de fé, né? Então, como é que é para você, como ator, como artista, né? Usar a arte a serviço da... Isso também colaborou para a tua experiência religiosa? Como é que é estar nessa comunhão, nessa encruzilhada aí, né? Do artista que tem fé ou da pessoa de fé que é artista. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. São muitos pontos. O Suassuna é um cara que faz muito isso também, né? Ele usa da cultura popular e ali expressa um pouco, né? Aparece a questão da religiosidade no Alto da Compadecida e tal. Eu queria aproveitar para te perguntar se a obra do Suassuna te influenciou de alguma maneira, o que você acha, né? Como é que essa questão da fé e da cultura popular aparece na obra do Suassuna, se isso pode ser um instrumento também de evangelização. Perfeito. Primeiro, tentar fazer esses dois paralelos que você trouxe na pergunta. De fato, a arte salva. Isso aí é isso. Na minha vida, eu não sou exemplo disso. E eu comecei a minha trajetória religiosa dentro da Igreja Católica fazendo teatro, porque as artes eram completamente distribuídas e fomentadas o tempo inteiro na minha paróquia. O que me manteve dentro dessa trajetória cristã foi poder fazer teatro na igreja. E aí depois eu fui pescado para fazer um musical fora, e aí eu fui ver minha vida profissional nos palcos. Até hoje a Paróquia da Ressurreição, lá na Pandora, ela tem essa dimensão artística muito presente. Por exemplo, lá tem o curso de balé e jazz oferecido pela Dalal Ascar, que é um renome assim, no balé. Eu dou aulas de teatro também, então essa prática artística acontece ali. Então, foi através da brincadeira, da teatralização, que eu fui me formando enquanto cristão. Então, e isso hoje também, fazendo outros espetáculos que às vezes não tem nada a ver com religião, que eu faço, né, qualquer trabalho profissional. Mas em algum lugar eu vou achar ali um fio que me leve para um olhar para a espiritualidade, para a mística, para esses valores que eu tenho, que para mim são fundamentais. Então, o tempo inteiro, esse lugar da dimensão ali artística e religiosa, ela está presente em alguma coisa que eu estou fazendo. Então, assim, por exemplo, meu projeto de doutorado agora vai ser, vou propor, né? Você nunca vai me aceitar, mas eu vou trabalhar as cantoras populares com a sua devoção mariana, na música popular brasileira. Então, eu acho um jeito de poder falar daquilo que eu gosto e daquilo que eu acredito.
E sobre o Suassuna, uma frase do Alto da Compadecida, que eu acho que também resume um pouco isso, que é na hora do julgamento, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, porque é um filme maravilhoso. Na hora do julgamento, está todo mundo ali para ser julgado, o diabo fala, eu apelo para a lei! Né? Porque Jesus estava liberando todo mundo ali, e aí o João Grilo, se eu não me engano, fala, eu apelo pela misericórdia. E eu acho, eu fico arrepiado falando isso, e eu acho que aí está a dimensão, tanto de um autor, de traduzir numa fala aquilo que é a síntese do Evangelho de Cristo, né? Quando Jesus está para morrer, quem está ao lado dele é um ladrão, um assassino, e ele ainda hoje estará comigo no paraíso. E a gente ouviu durante um tempão aí, né? Esses períodos polarizados, bandido bom, bandido morto. Gente, se isso fosse colocado em prática, ali acabava o plano de salvação, né? Acabou, Dimas ali esquece, então, bandido bom, bandido morto, meu filho, tchau, morre aí. Então, assim, como que a arte tem essa dimensão poderosa de simplificar, às vezes, o que você passa anos estudando ali na Bíblia, sabe? Então, o Ariel de Suassuna, para mim, é um mestre que não tem como, assim. Contemplei. Michel também é professora da casa também, mas eu não resisti. Sua fala foi muito provocante. Eu gosto mais de arte. Me identifiquei com essa transição de profano e sagrado que você trouxe, né? E a gente que está aqui, a gente sabe o quanto é difícil fazer isso. Então, eu te parabenizo pela coragem de unir esses mundos. E eu queria, ao final da pergunta, que conselho você dá para nós, para a gente conseguir continuar a fazer isso? Porque, sem dúvida, trazer a arte para a sala de aula é caminho. Se a gente não fizer, a gente vai perder cada vez mais a atenção dos nossos alunos. Mas fazer o inverso que você fez ali com o Clara Nunes adentrando a igreja foi de uma ousadia, de uma beleza, né? De perceber que tudo isso está interligado, está tudo integrado em uma coisa só, a beleza não existe sem Deus. Se ela está ali, Deus permitiu. Então, como tatear esse caminho aí de transição entre profano e sagrado? Trazer isso para a nossa sala e trazer isso de volta para a igreja. Como é que você fez isso? Eu não sei, foi acontecendo. Eu tinha ali um padre que era o padre Zé Roberto de Velar, que foi professor, inclusive, da cultura religiosa também, que era muito aberto. A gente sabe que isso é um desafio. É um desafio num mundo que está cada vez mais conservador. E que é triste ver esse processo. Não é que, olha só, gente, quando eu falo isso, eu não estou levantando uma bandeira política, não, e nem dizendo que não tem que ser. Eu acho tudo lindo. Eu acho os ritos religiosos em latim lindíssimo, que me comove também muito. Como eu acho a prática da cultura popular lindíssima também. Eu acho que é isso, é a confluência, é você poder ter espaço para tudo. Eu acho que se a gente olha para qualquer coisa com esse olhar da diversidade, como um grande mosaico, a gente percebe que há espaço para tudo. Mas é um desafio. É um desafio. Eu acho que o primeiro ponto talvez seja quebrar esse muro da dicotomia entre sagrado e profano. É difícil também, porque a gente aprende, né? E a gente associa o que é o profano ao mal, ao pecado, ao demônio. E se a gente começa a medir essas forças como forças de potência, sabe, que se entrecruzam o tempo inteiro. E quando eu falo de profano, eu não falo de um lugar, de uma leitura pejorativa do que seria um profano, mas nessa dimensão da festa, nessa dimensão da alegria, nessa dimensão de poder pegar a portela e botar dentro da igreja, e não achar que com aquilo eu esteja profanando o templo. Porque você vê na Assembleia as senhorinhas ali. Então, assim, é uma força que você vai negar, que você vai reprimir. Não, você pode unir isso ao rito religioso e aquilo ser uma celebração, uma grande celebração. E eu tenho certeza que aquelas pessoas saíram dali muito mais felizes do que elas entraram. Entende? Então, eu acho que é poder estar aberto também, inclusive em diálogo com os alunos. O que se ouve, o que vocês estão vendo, que dimensão vocês podem trazer das séries, dos streamings, para dentro da sala, para o diálogo que está sendo colocado como conteúdo. Eu acho que a arte pode entrar nesse lugar.
Porque agora a gente está nesse risco, né? Assim, desse mundo digital, onde as pessoas estão na tela o tempo inteiro, nos seus TikToks, nos seus Instagrams, e cada vez com menos referências artísticas, o que eu acho uma pena, porque né, você assiste um vídeo ali de 30 segundos, 15 segundos, você acha que já sabe tudo sobre aquele universo, aí você dá um Google ali, você tem uma pílula do Google, você leu aquilo, já sei quem é esse cara, já sei isso. E essa dimensão do prazer artístico, que é estar em experiência com uma obra de arte, estar em experiência, poder ir assistir uma peça teatral, né? Imagina isso, para a era jovem deve ser um horror hoje em dia, né? Você entrar numa sala de teatro, um espetáculo de 3 horas, 2 horas, mas é muito bonito de você ver, quando você vê, eu fui assistir a Vista Rebelde, né, umas 2 semanas atrás, a Cidade das Artes lotadas, sei lá, 1000 pessoas que saem de suas casas no mesmo horário para sentar numa sala escura e meditar sobre aquilo que estava sendo contado ali. Isso é muito bonito nos dias de hoje, você, né, nessa dimensão do tempo, que é um tempo corrido, e você vê que aquelas pessoas param ali para assistir isso, ou assistir um filme, ou ouvir uma música. Eu acho que te sensibiliza, te faz uma pessoa melhor. E eu encorajo a vocês, professores, de fazerem isso, porque quando eu encontro isso, né, esses momentos de respiro nas aulas, é de tocar o coração. Imagina, não tem nada para ensinar para vocês, vocês têm muito a me ensinar, eu estou ainda aqui engatinhando. É um aprendizado, Bruno, que é isso? Acho que ninguém é capaz de ensinar alguma coisa se não for capaz de aprender. Também sem querer, qualquer nome hoje em dia que a gente fala, ele é arriscado, né? Porque nos identifica com A, com B, com C, né? Então, mas assim, eu sou da educação fã de Paulo Freire, né? Então, é alguém que nos demonstrou, com todo o seu processo de vida, né, que é no processo de construção do conhecimento que se aprende. E não há propriamente professor e aluno. Né? Então, a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui e, assim, ver o desafio que a gente tem, porque certamente há muitas resistências. Há de se falar com franqueza que dificilmente em muitas igrejas católicas, eu sou católico, tá, gente? Em muitas igrejas católicas do Brasil seria possível a Portela entrar, inclusive com porta-bandeira e mestre-sala. Né? Não seria, por isso que eu disse para você baixinho que sol develar, né? Porque seria praticamente impossível. Então, assim, é um sinal num contexto de crise aguda que a gente está vivendo. Eu repito isso em sala de aula 500 vezes, né, que tem alguns alunos da minha turma. Então, é um desafio muito grande. E que a gente espera, sinceramente, que a juventude possa ser protagonista, porque eu tenho, graças a Deus, muitos amigos jovens, né, e o que o jovem menos gosta é de ser aquele que está no lugar somente do que recebe. E também quer ser protagonista. Né? E é difícil a gente dar o protagonismo, nós velhos, darmos o protagonismo à juventude. A gente quer que eles aprendam da gente. Né? Então esse é o grande desafio que também a academia tem. Né? Se ela vai conseguir ou não, né? Para usar um termo bem religioso, só Deus sabe. Então a gente agradece muito a sua presença sensível, né, que nos possibilitou, mesmo em pouco tempo, olhar um universo para nós do campo acadêmico que às vezes a gente é tão limitado de ver. Tá? Então, mais uma vez, a gente agradece. Tem uma lembrancinha aqui para o nosso conferencista. Boa tarde. Só para lembrar que lá na entrada, na porta de vidro, tem um QR Code para quem quiser fazer um cadastro para poder receber o certificado de participação.
Aí quem quiser posteriormente, fora do horário de aula, com certeza, né? Pode conseguir o certificado e tentar a atividade complementar, tá bom? Uma boa tarde. Então, muito obrigado a todos e todas. Vamos fazer o intervalo.